Olá, meu amigo, minha amiga. Esse final de semana, para a extrema-direita, para o bolsonarismo, será muito triste. E você, fica triste com essa informação? Pois bem, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso encontro de sexta-feira, trazendo informações quentíssimas do Supremo Tribunal Federal em relação a um recurso que foi impetrado pela defesa do inelegível, visando retirar o ministro Alexandre de Moraes dos julgamentos dessas situações que envolvem os crimes dessa Orcrim, os mais variados crimes contra o nosso país, contra o povo brasileiro. Não conseguiram, conforme nós apontamos aqui no nosso portal, em encontros anteriores. Vou conversar com vocês também sobre outras situações que estão deixando essas criaturas muito tristinhas, muito deprimidas. E também, no final, vou mostrar aqui para vocês uma cena que mostra como foi importante a gente ter ajudado a varrer para o lixo da história uma série desses personagens desse mundo cão bolsonarista. Bom, antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, a roda da história vai girando e as filas vão andando também. O Supremo Tribunal Federal já formou maioria, já com 6 votos dos ministros, em relação ao recurso que a defesa de Bolsonaro impetrou, visando retirar o ministro Alexandre de Moraes desses julgamentos, tornando o ministro suspeito ou impedido. Matéria de agora. STF tem maioria contra pedido de Bolsonaro para afastar Moraes da relatoria. Votaram contra a defesa do Bolsonaro o ministro Luiz Barroso, Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. Olha que interessante, o ministro Alexandre de Moraes ele se deu por impedido para fazer esse julgamento, uma vez que diretamente é ele que está sendo arguído nesse recurso específico. E, ao final, vamos aguardar qual será o posicionamento das duas criaturas que têm uma devoção ali, uma fidelidade a esse mundo cão muito intensa, né? A fidelidade feita ali por o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Mas se até essas criaturas acompanharem a racionalidade, o que diz a letra da lei, aí nós teremos um placar aí de 10-0 contra o inelegível, né? E aí eles não vão poder ficar usando o tempo todo o argumento que é o ministro Alexandre de Moraes está perseguindo, etc, etc. São todos os ministros da Suprema Corte que estão entendendo o que está em jogo aqui no nosso país. Notícia do Metrópolis na mesma direção. STF forma a maioria para manter Moraes na relatoria de ação sobre golpe. Vamos saber até a meia-noite se os outros ministros também fecharam os seus votos. Bom, vamos aguardar para a gente comentar amanhã. Mas já está liquidada a fatura. O ministro Alexandre de Moraes, portanto, continua absolutamente habilitado e legitimado para continuar a fazer o que ele está fazendo, ou seja, defender o nosso país, aplicar a Constituição e ajudar a mandar essa gente toda para a cadeia, que é o lugar que eles merecem ao final dessa história. Mostrei para vocês mais cedo o filhote que perverteu a lei de Darwin, de que as espécies evoluem, mostrando que elas podem involuir também. A criatura na Argentina falando mal do Brasil, dizendo que a Argentina também é melhor que o Brasil. Só que não é isso que os argentinos estão achando e não são esses os dados que a ciência econômica mostra para todos nós. Então eles estão tentando corroer a imagem do Brasil, mas não está adiantando, porque os principais telejornais lá simplesmente estão fazendo comparativos. E tem outra coisa, gente. Os argentinos estão vindo em massa na fronteira do Brasil para fazerem compras em supermercados, em todas as cidades vizinhas ali, abastecerem seus carros. Isso está criando até um desabastecimento nas cidades fronteiriças ali. A gente até mostrou em reportagens feitas pela TV Argentina anteriormente aqui no nosso portal. Mas no mundo da Terra plana, não existem apenas pessoas equivocadas, não. Existem muitos vigaristas. E um desses, me desculpe, gente, a gente tem obrigado a falar isso. Nunca pensei que eu pudesse estar nas redes sociais falando de uma pessoa assim, mas são pessoas que atacam a sociedade, atacam a democracia, falam mentiras, praticam crimes, e aí a gente não tem como tratar essas pessoas com uma cordialidade, não. Se fossem pessoas apenas equivocadas, a gente mostraria o ponto de vista ali contrário, diz, olha, você está equivocado. Não, mas eles têm uma consciência que eles fazem um banditismo ideológico.
Essa criatura veio para o canal dele, que é muito assistido pela extrema-direita, e as pessoas vão retroalimentando isso, né? Que é a coisa mais lamentável. Veio dizendo coisas como essa aqui. Acompanhe. Bom, já há algum tempo, os maiores investidores do mundo e os maiores bancos estão falando que é para não colocar dinheiro no Brasil, avisando todas as empresas, os seus investidores. Nós já tivemos JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, falando que não é ideal colocar dinheiro no Brasil, inclusive sugerindo todos esses investidores a colocarem dinheiro na Argentina, que demonstra claros sinais de prosperidade, de segurança, de responsabilidade fiscal. Bom, se eu tivesse uma conversa de bar com a criatura, se fosse um colega meu de faculdade, tem um colega meu de faculdade que fala mais ou menos parecido com essa criatura aí, tá? Eu ia dizer, amigo, vem cá, você está se drogando? Você comeu alguma titica de galinha quando era criança achando que era remédio? Você está bem da sua sanidade mental? Ou você está só de brincadeira, você está fazendo aqui galhofa com a gente, né? Ou simplesmente você está com um problema psiquiátrico muito grave, né? Porque os fatos, gente, são absolutamente contrários a isso que o cara vem para as redes falar, né? Propagandear. Os dados que nós temos aqui no Brasil são esses aqui, ó. Investimento estrangeiro no país atinge 9 bilhões e 600 milhões de dólares e tem melhor março em 12 anos, diz Banco Central. Banco Central ainda com o Roberto Campos Neto, bolsonarista Campos Neto. Isso aqui é notícia também a mais recente, agora de 31 de outubro. O CDE diz que o Brasil é o segundo país com mais fluxo de investimento estrangeiro direto, atrás apenas dos Estados Unidos. Então vejam só, né? É muita cretinice alguém vir para as redes ficar falando essas mentiras que os investidores estão dizendo para não investir aqui, só que está todo mundo investindo. Investimento estrangeiro sobe 6,2% e atinge 61 bilhões e 300 milhões de dólares em 2024. Notícias do Poder 360, que é um site conservador de direita, né? Aqui no IT Fórum temos a seguinte notícia: expansão dos investimentos estrangeiros em startups no Brasil está acontecendo. A crescente atividade do Brasil para investidores estrangeiros no segmento de startups é alimentada por diversos fatores. Cresceu 160%. Para piorar a depressão, a tristeza dessas criaturas, o presidente do nosso país continua fazendo alguns alinhamentos, continua fazendo algumas articulações, e a força do governo brasileiro, a ação direta do presidente da República, propiciou que hoje fosse fechado um acordo que estava demorando 25 anos para ser produzido, ser assinado. Resolve todas as questões? Claro que não, porque tem uma série de etapas ainda que devem ser cumpridas lá na comunidade do euro. Tem que ser aprovado no parlamento, tem que passar por comissões, enfim. Só que o momento é muito positivo. Por quê? Porque com a eleição de Donald Trump, ele está prometendo uma série de cerceamentos tributários. Isso vai fazer com que os produtos produzidos na Europa, de empresas que têm conexões com várias outras empresas no mundo, e de outros países também, sofram algumas restrições. Então, esse acordo está vindo num momento muito propício para que esses países não fiquem reféns de um autoritarismo tributário, financeiro, econômico dos Estados Unidos, no momento também que a China continua em expansão. Então, esse momento está sendo muito positivo. O presidente Lula comemorou no Twitter dele agora. Em dia histórico, líderes do Mercosul e União Europeia anunciaram a conclusão de negociações do acordo de parceria entre os blocos, um dos maiores acordos de livre comércio do mundo. O acordo é sinal estratégico em favor da democracia, direitos humanos, desenvolvimento e sustentabilidade. O Lula falou nesse encontro, usou a palavra lá durante um bom período, né? Fez um discurso ali lido, bem protocolar, enfim, mas apontando aí o engajamento do Brasil nesse grande bloco comercial, esse bloco aí multilateral. Lembrando que segunda-feira, para a gente entender mais coisas sobre economia, fazermos aqui uma análise crítica sobre coisas que estão acontecendo, o pacote do governo, essa coisa do Mercosul, a política nos Estados Unidos, as questões internas nossas aqui, eu convidei a professora Maria Lúcia Fattorelli para segunda-feira agora, às 17 horas, a gente fazer uma live aí para
conversarmos sobre essas histórias todas e esclarecer uma série de dúvidas que se tem na sociedade brasileira sobre o que está acontecendo no plano da economia, né? Então, antes de mais nada, convido vocês. Se você ficou comigo até agora, quero lembrar também que nós estamos concorrendo no IBEST ainda, tá? Essa semana, nós estamos aí na última semana. E se você já votou, você pode votar de novo, porque o IBEST, nessa fase, eles abrem de novo para votação. Então, se você votou, pode votar de novo. E se você não votou, convido você a votar aqui no nosso portal como o canal predileto de você aqui na internet. Nós estamos concorrendo contra uma criatura da extrema-direita, porque todos os outros aqui no nosso país foram ultrapassados através do engajamento de vocês aqui. Vocês ajudaram o nosso portal a chegar lá em cima. Então agora é a hora do engajamento final. Então vamos seguir em frente, tá bom? Então vamos aqui ao restante da nossa pauta. Bom, essa aqui é a deputada Renata Abreu, do Podemos, lá de São Paulo. Ela apresentou um projeto de lei lá na Câmara Federal, e ela é uma pessoa de direita. Ela é uma pessoa que era ligada a Sérgio Moro. Apresentou um projeto humanitário para que as detentas tivessem acesso, a partir desse projeto de lei, à dignidade, à humanidade, ter absorvente, as que têm crianças terem um local decente para as crianças delas ficarem, enfim. Como diz a lei, como diz a Constituição Federal. E o projeto foi para o Congresso Nacional, e quando chegou lá na votação, nós tivemos o seguinte: a extrema-direita, achando que o projeto era da esquerda, começou a bombardear de tudo quanto foi forma esse projeto. Aí tivemos essa seguinte situação lá, gente. Vamos acompanhar aqui um desses bolsonaristas. Só homem legislando sobre a mulher, sobre uma detenta. E, bom, vocês acompanham o que aconteceu na sequência. Vamos lá, esse elemento aqui falando. Infelizmente, apresenta uma série de remédios constitucionais, infelizmente, e outros que nem constitucionais são, ficam inventando, criando audiência de custódia, criando sursi, criando uma série de medidas para que esse preso não cumpra integralmente a sua pena. Ele está falando que os presos aqui sofrem recebem muitas benesses, né? Inclusive, eu sou contra essas benesses para quem comete crime contra o Estado democrático e direito. Nisso eu concordo. Eu acho que quem comete esse tipo de crime tem que ficar na cadeia até o último dia, né? Então, nesse ponto, eu vou concordar com o deputado. Então, temos que votar aqui projetos que façam com que o preso cumpra integralmente a sua pena. Se ele estudou, se ele leu um livro, se ele fez qualquer outra atividade extracurricular, não tem que reduzir a pena coisíssima nenhuma. Ele tem que ser obrigado a fazer isso. Aqueles que discordam, ou aqueles que não se envolvem em programas e ações sociais, tem que ter aumentado a sua pena, para ver se ele aprende, para ver se ele se corrige, e não ficar dando benesse, dando atividade extracurricular, para que esse preso fique mais forte. Imagina, estou vendo vários presos, imagens de presos malhando dentro do presídio, ficando forte, ficando musculoso, para poder pegar os marmanjos, pegar as mulheres e fazer acontecer. Sou contra esse projeto que beneficia. Muito obrigado. Aí vocês vão ver esclarecimento, Duda Salabert. Que a Duda Salabert foi relatora desse projeto. Obrigado, da direita, presidente. Deputada da direita. Papel higiênico em presídio feminino. Essa comissão se posicionou contrário a ter papel higiênico em presídio feminino. E o debate, diferentemente do que alguns aqui pensam, não é ideológico, não é entre direita e esquerda. Nós, que a mulher que cometeu o crime tem que pagar pelo crime. Agora, nós não podemos naturalizar, ou pior, legitimar uma punição dupla, tripla. Porque se não bastasse a mulher ficar privada de liberdade, o que os senhores querem são outras punições. Então nós vamos retirar o papel higiênico da cela. Segundo, não vamos dar acesso a absorvente na cela. E pior, a mulher detenta que tiver o filho na cadeia não vai ter direito a berço. Aí é um misto de crueldade com sadismo. Porque não basta punir a detenta, tem que punir o filho da detenta. Os senhores são favoráveis que a criança que nasceu no presídio durma no chão. E ainda se dizem defensores da família. Desculpe, mas a única família que os senhores defendem é a família Bolsonaro, pelo jeito. E digo mais, alegam aqui, mas a família pode levar o absorvente, a família pode levar papel higiênico, mas esquece que é uma estrutura machista no Estado que causa um estigma na mulher detenta e que elas são abandonadas, diferentemente dos homens. Há um dado da própria Secretaria de Segurança Pública de São Paulo que mostra que 80% das detentas não recebem visita. E 30% das mulheres detentas nunca, jamais recebeu uma visita. Aí alega a questão orçamentária. Vamos colocar no papel. Há um dado que mostra que para distribuir absorvente e ter papel higiênico nos presídios, o impacto orçamentário é de 0,04% do orçamento. Então o debate aqui, desculpa, não é financeiro. O debate aqui é muito maior. É uma punição dupla, tripla contra as mulheres.
E aí, um último argumento, negar absorvente, papel higiênico, se o debate for orçamentário, é um argumento errado aqui, porque vai impactar negativamente o SUS, uma questão de higiene também. Então, desculpe, mas eu lamento veemente o fato dessa comissão não só rejeitar, para encerrar, presidente, não só rejeitar esse projeto, mas também rejeitar a audiência pública. Semana passada eu propus uma audiência pública para debater essas questões. Aí só 30 segundos para encerrar, presidente, em que o lado olha o consenso. Mas nem o debate, essa comissão foi favorável. Gente, então, e aí depois, eu vou poupar vocês que depois só falaram as hediondas criaturas, né? Não precisa nem falar que só policial que virou deputado federal, todos homens, né? Sem a percepção do que significa para a mulher o cuidado da sua higiene, o que significa uma coisa chamada dignidade da pessoa humana. Eu gostaria de saber se a mãe de uma dessas criaturas, a esposa, a filha, um dia se confrontar com uma contingência dessa, como é que eles se sentiriam, né? Bom, como a gente vai esperar a humanidade desumana? Bom, mas vão ter um final de semana muito complicado, né? E você, com certeza, não terá. Fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!